Então agora vamos tratar sobre os problemas de decisão sequencial. Para exemplificar esse tipo de problema, vamos imaginar esse seguinte ambiente que tem um agente inteligente aqui dentro, né? Então tem esse quadriculado em que cada posição seria um estado possível do agente. Ele começa nesse ponto aqui onde está escrito Start e ele precisa chegar em um desses dois estados finais aqui. Ou esse aqui que tem um valor de utilidade mais um, ou esse que tem um valor menos um, né? E para isso ele pode fazer quatro ações possíveis. Ele pode andar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Toda vez que ele faz uma ação em que ele bate numa parede, então, por exemplo, se ele está aqui no começo e você anda para a esquerda, ele permanece no mesmo estado. E tem um outro detalhe também, né, que a ação dele não é determinística, então ele tem uma probabilidade de cumprir a ação dele com 80% de chance e tem 10% de chance dele fazer a ação perpendicular à direita e perpendicular à esquerda. Então nesse exemplo aqui eu mandei ele andar para cima. Com 80% de chance ele realmente vai andar para cima, com 10% ele vai para a esquerda e com 10% ele vai para a direita. Então, o objetivo, né, começando do início, o agente tem que escolher uma sequência de ações até que ele chegue num dos estados objetivos, o mais um ou o menos um. De preferência, a gente quer que ele chegue no mais um, que é o que tem a maior recompensa, né? Então, a gente tem essas ações, cima, baixo, esquerda, direita, e a gente está assumindo aqui um ambiente que é totalmente observável. Então, eu sei exatamente onde o agente está em cada instante de tempo. Se o ambiente for determinístico, né, eu tenho uma solução bem simples que é para cima, direita, direita, direita. Né? Então vamos voltar ali na figurinha para ver. Então seria isso aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então seria para cima, direita, 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 e ele chega aqui no objetivo, né? Então, se ele sempre obedecesse o nosso comando corretamente, a gente já teria a solução ótima que funcionaria sempre, né? Porém, a gente tem esse problema em que a gente tem uma tentativa de executar uma ação. Então, ele pode executar essa ação com 80% de chance, mas tem 10% de chances para cada uma das ações perpendiculares, né? Então, por exemplo, se eu requisito para ele andar para cima, tem 80% de chance dele fazer essa ação, 10% para a esquerda e 10% para ir para a direita. Então aqui é o que eu já falei, caso você bata numa parede ele permanece no local atual, e aquele quadrado cinza que tinha lá no meio da figura, ele também é uma parede que não pode ser acessada. Então a pergunta é, qual que é a probabilidade desse agente atingir o estado mais um com a solução cima, cima, direita, direita, direita? Então, uma forma dele chegar até o destino é se ele conseguir executar todas essas ações, né? É exatamente como está aqui. Então seria 0,8 elevado à quinta, né? Porque o que eu quero aqui é que ele consiga executar com sucesso todas essas 5 ações. Então cada ação tem 80% de chance de ser executada corretamente, e eu quero que isso aconteça em todas as 5 ações. Então eu quero que a primeira ação seja executada, e a segunda ação, e a terceira ação, e a quarta ação e a quinta ação. Então a probabilidade é 0,8 elevado a 5, que dá 0,32768. Mas não tem somente essa possibilidade para ele executar
a ação e a sequência de ações e chegar no destino final. Tem uma outra possibilidade que é, dado a sequência acima, acima, direita, 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 ele também pode, com sorte, fazer a sequência direita, direita, acima, acima, direita. Então vamos ver aqui. A ação que eu mandei ele fazer é cima, acima, direita, 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 né? Então, dado que eu mandei ele executar para cima, para ele ir para a direita, tem 0,1 de chance. De novo, cima ele escolhe para a direita, 0,1. Direita ele escolhe cima, 0,1. Direita ele vai para cima, 0,1. E direita, direita, ele vai fazer com 0,8. Então aqui eu tenho 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, que é 0,1 a quarta, vezes 0,8. Que dá também um número bem aproximado, né? 0,32776. Então, eu tenho que verificar, dada essa sequência de ações aqui, que eu mandei ele executar, quais possibilidades, assumindo que ele pode obedecer ou desobedecer, né? Quais as possibilidades me levam até o destino final e quais são as probabilidades, né? Então, aí depois eu faço, olha, eu quero que ele ou faça esse e não faça todo o restante, né? Então aí eu tenho que fazer a conta final depois que eu calcular todas as possibilidades dele chegar no destino. Bom, mas então agora a gente pode descrever o resultado da ação através de um modelo de transição. Eu não tenho mais aquela função de transição. Antigamente eu tinha uma função que falava, olha, dado um estado S, uma ação A, ele vai gerar um estado S'. Agora é probabilístico, então agora eu tenho um modelo de transição. Então eu tenho a probabilidade de eu chegar no estado S', caso eu esteja em S e execute a ação A, né? E essa probabilidade pode inclusive ser zero, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse quadriculado aqui, então a probabilidade de eu estar nesse estado aqui, executar a ação para cima e chegar nesse estado é 0,8, né? 80%. A probabilidade de eu sair desse estado aqui com a ação e ir para cima e chegar nesse estado é 0,1, né? Que é ele desobedecer minha ação e fazer isso aqui. A outra possibilidade é eu manter nesse estado também com 0,1 se eu fizer essa ação aqui. E a probabilidade de chegar nesse estado é zero, porque não tem nenhuma ação possível para chegar aqui, né? Esse tipo de modelo, então, assume que as transições são markovianas, né? O que isso significa? Que a probabilidade de chegar em S' a partir de S depende somente apenas, né, de S. Então, ele não leva em conta o histórico de estados. Então, se ele fez isso aqui, ele estava aqui, passou para cá e veio para cá. A transição desse estado para esse depende apenas desse estado. Não leva em conta esses outros estados aqui. Então é algo imediatista, né? Eu só penso, eu estou nesse estado agora, qual que é a chance de passar para o próximo estado ali? Dado essas probabilidades, né, então agora a função utilidade para um problema sequencial, ele tem que contabilizar todo o histórico de ações que foi feito até chegar ao estado final, né? E para isso, então, a gente vai definir uma recompensa, porque, veja, a gente tem uma pontuação para quando a gente chega no estado final, que ou é mais 1 ou é menos 1, mas para os estados intermediários eu não tenho nenhum valor associado, então eu tenho que criar essa função de recompensa que fala, dado um estado S, você vai ganhar esse valor, ou perder, caso esse valor esteja negativo, né? Por ter chegado nesse estado. Então é uma recompensa para chegar em certo estado. Então no nosso exemplo a gente pode definir inicialmente a recompensa como menos 0,04. Então definir como negativo por quê? Porque eu estou tentando falar para a gente, a mensagem que eu passo para a gente é
quanto mais tempo você levar para chegar no estado final, você vai ser punido, né? Então eu estou dando uma punição para ele por ele ficar dando voltas e não chegar no estado final. Eu quero que ele acelere para chegar em um desses dois aqui, né? Preferencialmente esse aqui, né? Os estados finais, a recompensa vai ser a próprio valor que tem ali marcado na regra do jogo, né? Então o significado dessa função é que eu quero que ele execute todo o procedimento, que ele chegue no objetivo com o menor número de passos possíveis. E aí a função utilidade pode ser definida como a utilidade do histórico de ações seria a somatória das recompensas de cada estado que ele passou, né? Então, dado que ele cumpriu uma rota para chegar até o estado final, a utilidade vai ser a somatória das recompensas acumuladas, né? Quando a gente tem um problema de decisão sequencial, que é totalmente observável, né? Lembra lá das definições da primeira aula. Totalmente observável, ou seja, eu consigo me localizar dentro do meu ambiente a qualquer momento. Estocástico, ou seja, tem probabilidade associada para a execução de uma ação. Modelo de transição marcoviano, ou seja, a transição de um estado para outro depende apenas do estado atual. E recompensa aditiva, né? Ou seja, isso daqui. Eu estou somando as recompensas para saber o que eu ganho de recompensa final. Então, nessa situação, a gente denomina o nosso problema de processo de decisão de Markov, ou MDP, Markov Decision Process. Então, formalmente, o MDP ele é definido por essa 5 tupla, né, que é definido por um conjunto S de todos os estados possíveis, um conjunto A de todas as ações possíveis, uma função R que mapeia um estado para um valor real, que fala a recompensa daquele estado, um modelo de transição probabilístico de um estado para outro, né? Então o P pode ser definido como uma função que recebe um estado e uma ação e devolve, recebe um estado atual, uma ação e o estado seguinte e devolve a probabilidade dessa transição ocorrer. E o gama, que é um fator de desconto que eu vou mostrar a utilidade dele daqui a pouquinho. Bom, e como é que funciona esse processo, né, de decisão de Markov? Ele começa no instante t igual a zero, o instante inicial, né, em que ele vai do ponto de partida, que é um estado S0. Esse ponto de partida pode ser probabilístico também. Então, no nosso exemplo, ele sempre começa daquele estado 1, mas tem a possibilidade dele começar num estado aleatório, né? Então, você pode definir um ambiente em que o estado inicial é um estado qualquer, um estado aleatório. E aí, dado esse estado inicial, o agente seleciona uma ação, né? Então, para aquele instante t, ele definiu uma ação, sei lá, andar para cima. Em seguida, ele vai amostrar o próximo estado. Então, ele vai tentar executar essa ação e vai chegar no estado ST mais 1, né? E isso tem, essa parte apresenta aleatoriedade. Então, toda vez que tem isso aqui, ó, esse tio P de alguma coisa, é que essa variável aqui, ela é uma variável aleatória, né? Então, ela é fruto de uma aleatoriedade. Eu vou falar, olha, eu estou nesse estado ST e vou tentar executar a ação ADT. Vê aí que estado que eu vou chegar. Tá, então ele vai fazer o sorteio ali e vai falar, você chegou nesse estado aqui. O agente então recebe a recompensa, né, daquele estado e o novo estado, né, a recompensa do estado que ele estava antes, no estado ST. E o novo estado ST mais 1. Né? Se o estado ST mais 1 não for um estado final, eu volto para cá e repito o procedimento até que ele seja o estado final quando eu termino o meu ambiente, né, o meu jogo. E agora uma outra definição, a definição de política, né? A política P é uma função que recebe um estado e devolve uma ação. Então ele fala, olha,
para esse estado, execute essa ação. Então, o PI define o raciocínio, a inteligência do agente, né? Então, ele mapeia cada estado para a ação que ele deve fazer para que potencialmente ele chegue no objetivo. E o nosso objetivo, né, para otimizar esse processo de decisão, é eu encontrar a política ótima, a política pi asterisco, né? Geralmente a gente usa o asterisco para definir um ótimo. Então, pi asterisco que maximiza a recompensa cumulativa, a recompensa acumulada, usando o desconto gama, né? Então, o que eu faço aqui é o seguinte: dado essa política pi asterisco, né? Ao executar essa política, eu vou ter um histórico de estados e eu quero calcular a somatória da recompensa de cada estado multiplicado por um gama elevado a t, com t começando do zero em diante, né? Até chegar no estado final. Então, basicamente o que ele vai fazer aqui é um gama elevado a zero, r de zero, né? Que aqui dá 1, então é só o r0, mais gama elevado a 1, R1, mais gama ao quadrado R2 e assim por diante, né? Sendo gama menor do que 1, a gente consegue ter uma convergência dessa somatória em certas situações, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui do valor de RS, né? Para ver as decisões tomadas pela gente em várias políticas ótimas. Então, aqui eu tenho o nosso RS igual a menos 0,04, né? Então, se eu executar um algoritmo que gera uma política ótima, que converge para uma política, ele vai mandar fazer essa política aqui, tá? Veja, na melhor situação, o que acontece? Eu vou gastar menos 0,04, menos 0,08, menos 0,12, menos 0,16, menos 0,2 e aí 1 menos 0,2, né? Então eu vou ter uma recompensa total aqui positiva, né? Se eu, sei lá, eu dou um azar e ele faz o seguinte: aqui ele vem para cá, aqui ele tenta ir para cima e continua aqui, volta para cá. Mesmo assim, eventualmente eu vou chegar aqui e potencialmente com uma recompensa ainda positiva, né? Então, dado um R de menos 0,04, ele converge para aquela solução ótima se o nosso sistema fosse determinístico. Pelo menos nessa parte aqui, né? Nessa parte aqui, veja o que acontece. Ele não tenta vir por esse caminho que é mais curto para não arriscar chegar aqui, né? Então ele percebe o seguinte: olha, se eu tentar vir por aqui, eu tenho uma chance boa de cair aqui. Então é melhor compensa mais eu fazer esse caminho todo aqui para ter mais chance de ter uma pontuação positiva no final, né? Se o nosso R for menor do que menos 1,6284, ou seja, ele tem um valor muito negativo, né? Veja só o que ele faz. Ele cria uma política que tenta correr rápido para o menos 1. Por quê? Porque ele percebeu o seguinte: eu tentar dar essa volta toda aqui, muito provavelmente eu vou ter um valor mais negativo do que se eu aceitar esse estado ruim, esse estado menos 1. Se o nosso RS está entre menos 0,42 e menos 0,08, então aqui ele faz um misto dessa política daqui, né, que ele tenta chegar aqui no mais 1, só que no momento que ele chegar nesse ponto aqui, ele vai tentar fazer esse caminho mais curto. Então aqui ele encontrou um misto que ele percebeu o seguinte: olha, compensa eu tentar chegar no mais 1, mas pelo menor caminho possível. Se eu não chegar no mais 1, chegar no menos 1, ainda é menos pior do que tentar dar uma volta por um caminho maior, né? Entre menos 0,02 e 0,
a gente tem novamente aquela política, né, quase igual a essa daqui. A única diferença são esses dois pontos aqui. Então, o que que ele está falando aqui? Ele está falando aqui para mim o seguinte: olha, se você chegar nessa situação ou nessa, compensa. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ver melhor. Compensa mais você fazer uma ação que não caia de jeito nenhum nesse cara aqui. Se eu andar para baixo, eu não vou ter como chegar aqui. Ou eu venho para cá, ou eu venho para cá, ou eu fico aqui no mesmo lugar. Se aqui eu for para a esquerda, ou eu vou para cima, ou eu vou para baixo. Então, não existe possibilidade nenhuma de chegar aqui. Aqui ele fala, compensa mais você ficar dando voltas pelo ambiente para chegar no mais um, né? E aí finalmente tem aqui quando a recompensa é maior que zero. E aqui ele está falando o seguinte, olha, qualquer ação que eu faça aqui tá bom, né? Contanto que eu nunca chegue aqui no menos um. Eu posso ficar dando voltas infinitamente e na verdade, veja que aqui na verdade ele está se afastando do menos um e do mais um. Quando ele chega perto do mais um, ele manda voltar. Por quê? Porque se a recompensa for positiva, eu não quero que o jogo acabe. Eu quero continuar acumulando recompensa indefinidamente, né? Então ele fala, olha, vá para onde você quiser, menos para o estado final. Bom, a função utilidade, né, como a soma de recompensa do histórico dos estados, não é uma única possibilidade de função. Então, dependendo da situação, a gente tem outras funções que podem ser mais interessantes, né? Mas para isso a gente tem que saber mais sobre o problema. Então vamos pensar o seguinte, olha, o nosso problema ele pode ser classificado em horizonte finito ou horizonte infinito. O horizonte finito é quando eu tenho uma quantidade de ações executadas finitas, então tem fim, né? Então a minha utilidade ela tem um tempo para acabar. Tá? Então se por exemplo eu tenho a utilidade de um histórico em que eu passei no estado S0, S1 até S de N mais K, ela vai ser exatamente igual à utilidade do histórico de S0, S1 até Sn, ou seja, tudo que vem depois de Sn tem recompensa zero. Significa que eu não vou fazer mais nada, acabou o jogo, né? Uma outra forma de classificar esse tipo de problema é pela estacionalidade dele. Então, a política ótima para um problema com horizonte finito é chamado de não estacionário, né? Por quê? Para um mesmo estado S, a política ótima pode agir diferente, dependendo do tempo restante, né, que eu tenho. Então, veja que agora eu não posso me dar o luxo de ficar caminhando aqui aleatoriamente até eventualmente chegar aqui. Eu tenho um número finito de passos que eu tenho que chegar no estado final. Então não posso correr o risco de depois de N ações eu ficar preso aqui, né? Então nesse caso, a nossa função de política, ela também depende de quantos passos eu tenho para chegar até o destino. Para o caso do ambiente do horizonte infinito, né, eu tenho que o ambiente é estacionário, né, então a nossa política não depende do tempo. Ela fala, ó, eu estou nesse estado, eu sei que esse caminho me dá uma perspectiva melhor de recompensa, então eu sigo por ele. Não importa quanto tempo tem, porque você tem um tempo infinito. Bom, então no próximo vídeo a gente vai falar sobre as funções e utilidades para ambientes estacionários. A gente vai focar em ambientes estacionários a partir desse ponto.